Olá pessoal, vamos estar dando continuidade aí, né, no nosso conteúdo, né, de redes neurais. Bem, dessa vez dando sequência, a gente tinha visto nos outros vídeos o passo um, passo 2. Hoje a gente vai ver o restante, né, aquela parte, ela é um pouco mais lenta e um pouco difícil de entender como é que funciona logo no início, por isso que a gente fez vídeos mais dedicados, né, a eles. Hoje já vai ser um pouco mais fluido aí, né? Porque algumas questões já é mais dados, tá? Bem, pessoal, então aqui, né, o programa, eu coloquei ele aqui organizado do lado esquerdo, aqui do lado direito está o Command Window, e a gente vai estar vendo aqui também desse lado esquerdo, né, o algoritmo, né? Bem, como a gente tinha visto, o primeiro passo era colocar as amostras de treinamento. Nesse exemplo aqui, para a gente facilitar a visualização, eu coloquei o exemplo da lógica E, tá? Substituindo o zero aqui nessas linhas, né, por menos um. Então aqui seria 0, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, 1. Tá? E aqui na matriz de valores desejáveis, que é a segunda aqui, menos um menos um menos um e 1 seria 0, 0, 0, 1, né? Para a primeira amostra, na lógica E, 0, 0, a saída é 0, para 1, 0 é 0, para 0, 1 é 0 e para 1, 1 é 1, né? Então aqui no caso a gente só está fazendo a inversão do 0 pelo 1. Alguns programadores substituem o 0 por menos 1, porque dizem que facilita um pouco pro caso da conversão do erro, né? Quando você tem multiplicações feitas com zero, acaba sendo um pouco problemático. Então o pessoal utiliza o menos 1 para driblar a necessidade de estar fazendo aí multiplicações com zero, tá? Então, aqui a gente viu o primeiro passo, o segundo, tá tranquilo aqui, né? O x, a matriz D. Depois de iniciar o vetor W, que é o de pesos sinápticos, ele normalmente, né, ele é iniciado de forma aleatória, tá? Então, a gente precisa saber, para construir essa matriz de valores sinápticos, qual é o tamanho das linhas, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei aqui um comando automático. Se eu mudar o valor de x para uma outra matriz qualquer, ele vai pegar esse valor aqui. Então, ele vai ser construído pela quantidade de linhas que tem em x e por uma coluna só. Tá? Então, aqui no caso, ele vai ser uma matriz, né, de 3 por 1. Um vetor, né, de três linhas e uma coluna. Tá? Se fossem 10 linhas aqui, com 400 amostras, ia ser só 10 linhas aqui, tá? 10 por 1. O quarto passo é especificar a taxa de aprendizagem, tá? Esse fator aqui, ele está relacionado ao passo de otimização, certo? A gente poderia colocar aqui 0,3, 0,5, 0,6, mas só que isso tornaria, né, o algoritmo mais rápido, ele convergiria, aí, se ele estiver muito longe, ele convergiria mais rápido para o erro, mas só que tem de haver um problema se o valor randômico aqui der um valor muito próximo do ponto desejado. Então ele aumentaria o erro, né? Lembrando que o erro é a distância entre o valor desejado e o valor que você tem, tá? Pensa na ideia de dardo, né? O nosso objetivo é bem no centrinho, certo? Se você está bem no centrinho, está bem perto do centro e você coloca para ele fazer uma correção de 5 centímetros, por exemplo, ele vai jogar para mais longe do ponto desejado. Então, por isso que aqui nesse algoritmo a gente coloca um valor pequeno de taxa de aprendizagem de 0,1 para poder não estar acrescentando ou trazendo erro
o programa, tá? Para a gente inicializar, né, o passo 5 aqui a gente coloca, né, alguns valores iniciais aqui, como para poder rodar, né, que o while precisa ter um valor iniciado, né, no caso aqui a gente vai iniciar o erro como 0, e vai também iniciar também a época, que representa a quantidade de interação. O que quer dizer isso? É a quantidade de vezes que esse programa vai fazer o laço aqui de while, tá? Então, aqui a gente vai fazer o passo 6, e vocês podem observar que o passo 6 ele é subdividido em 6.1, 6.2 e 6.3, tá? Aqui a gente vê que o 6.1 ele vai estar relacionado a uma decisão, né? Que ele vai ser enquanto o erro for inexistente, tá? No caso aqui eu acho que tem um erro na lógica, né? Ele vai rodar enquanto o erro for existente, tá? Então eu acredito que essa imagem ela esteja como um erro, tá? Então enquanto o erro for existente ele vai rodar, tá? No passo 6.2, né, ele fala aqui para todas as amostras de treinamento. Então quer dizer o quê? Para a amostra 1, que é essa linha aqui, para a amostra 2, para a amostra 3, para a amostra 4, para a amostra K, ele vai rodar um laço de for, certo? Então ele vai pegar aqui primeiro o passo 6.2.1, onde ele vai estar multiplicando, né, a matriz de peso sináptico pela amostra, né, vezes x, todas as linhas, né, todas as linhas da amostra K. No caso, ele vai de 1 até 4, né, que é o tamanho de x. Então, ele vai começar de 1, 2, 3 e 4, certo? No passo 6.2.2, é feita a utilização, né, da função de ativação, que vai estar vendo o sinal, né? A função de ativação aqui no caso, ela é um degrau, certo, unitário. Então, se o valor dessa multiplicação for maior ou igual a zero, o valor de saída de y vai ser mais 1. Se for menor do que zero, ele vai ser menos 1. Tá? Então, ele vai estar... os números que estiverem saindo em espectros positivos ou negativos, eles vão setar em mais 1 ou menos 1. Tá? Isso que é essa função de ativação que está escrito aqui como sinal, tá? É a função degrau, degrau bipolar. No passo 6.2.3 é feito aqui, né, se y for diferente do valor desejado, ele vai estar utilizando essa equação aqui, tá? Essa equação aqui ele é o gradiente descendente, é a equação de otimização do sistema, tá? Então ele vai estar atualizando o valor de W, né, o peso sináptico, e fazendo uma correção, tá vendo aqui, ó? W é igual a W mais a taxa de aprendizagem vezes a diferenciação do valor desejado e o valor que se tem, vezes a amostra corrente aqui, certo? Se ele tiver aqui, o erro vai ser igual a 1. Se ele não passou por aqui, né, se for diferente, o erro vai ser inexistente. Então, por isso que aqui no caso a gente está usando essa palavra erro, mas na verdade ele é um marcador, tá? Se ele tiver erro, ele vai continuar indo aqui, certo? Lembrando aqui do while. Se ele não existir, se ele for igual, então o erro vai ser inexistente, ele vai fechar esse ciclo e finalizar o treinamento da matriz de pesos sinápticos, tá? Então, esse algoritmo aqui, que a gente está vendo aqui, ele é o de treinamento, tá? Então, ele vai estar trabalhando em cima de reduzir o erro da matriz de peso sináptico, e a gente vai estar vendo um gráficozinho para a gente conseguir entender isso, tá? Pessoal, então aqui nós temos a representação, né, do sisteminha, né, a matriz de amostra. Então aqui a gente tem os clusters, tá, representando aqui o -1, -1,
o menos 1, 1, o 1, menos 1 e 1, 1. Então, como que funcionava lá? A gente tinha colocado aqui que o valor desejado era a amostra 1, 1, seria separada, né? Ela teria aí um valor diferente das demais, né? Então, todas as outras seriam aí menos 1, representadas como menos 1, como a classe menos 1, e a outra, uma outra classe que seria a classe 1. Então, aqui a gente tem essa representação dessa linha, tá? Então, qual que é a função dessa linha, né? Ela vai separar, né, os valores, indicando que todos aqueles que são abaixo dessa linha é de uma determinada classe e tudo que tiver acima dessa linha é uma outra classe, tá? Então aqui a gente teria uma classe A e aqui uma classe B. Aqui no caso seria zeros ou menos uns, tá? Classe zeros ou menos 1, e acima seria classe mais 1, tá? Bem, aqui nós temos agora a fase de operação, tá? Então a gente fez o treinamento do peso sináptico, ele estando ok, a gente vai validar ele e ver se está tudo ok, certo? Então aqui no caso, a gente vai seguir esses passos, tá? O primeiro é obter uma amostra, né, daquelas, e o resultado tem que ser igual a gente imaginava que ia ser, igual ao valor desejado, certo? Então aqui, ó, eu coloquei para que ele testasse o peso sináptico com todas as amostras, por isso que eu coloquei aqui, mas o certo seria testar com um valor a qual não faz parte do banco de dados de treinamento. No caso aqui é só para a gente estar vendo como é que funciona. Eu vou usar os 4, tá? Aqui eu coloquei só para a gente visualizar aqui, fica fácil da gente entender. Então, a amostra que a gente testou, o resultado desejado e qual é a classe, tá? A gente multiplica, então aqui na terceiro passo, a gente multiplica esse peso sináptico testado com essa amostra fornecida, tá? Passa pela função de ativação, certo? Passo 3.2. Se ele for igual a menos 1, então ele faz parte da classe A. Se ele estiver abaixo da linha, certo? Se ele estiver acima da linha, então ele faz parte da classe B, tá? Então aqui, como era de se esperar, então eu vou colocar aqui de lado, tá? Acho que eu vou tirar isso aqui. Como era de se esperar, a gente vê aqui que a primeira amostra, tá? Que é menos 1, menos 1. Tá? Esse aqui é a bias, né? Menos 1, menos 1. O valor desejado seria menos 1. Ele faz parte da classe A, então ele está abaixo da linha. A classe 1, menos 1, teria que dar menos 1, então faz parte da classe A. Tá vendo aqui? A amostra menos 1, 1, a saída desejada era menos 1, então faz parte da classe A, então tá tudo ok, tá vendo? E a amostra 1, 1, o valor desejado seria mais 1, então ele faz parte da classe B, então o algoritmo funcionou, tá? Confesso para vocês aqui que não foi na primeira rodada, nem na segunda, nem na terceira, você tem que dar várias vezes, uma vez que ele corresponde ao seu teste, né, a sua operação ali, a sua validação, você deve salvar a matriz de W de pesos sinápticos, tá? Então, para esse caso funcionou, a gente vem aqui em Save, W, e pede para salvar essa matriz, tá? Então, de todos os valores gerados aqui, a gente vai querer só o valor W, e sempre que a gente for testar ou for classificar alguma coisa com esse tipo de problema, a gente vai utilizar esse W e ele vai nos dar o resultado que a gente quer, ou é classe A ou classe B, tá? Espero que tenha ficado aí fácil compreensão. Qualquer dúvida, estou à disposição.